Boa noite. É um privilégio muito grande poder estar nesta noite, nesta tarde com vocês. Como o Marcelo falou, passamos um tempo junto no seminário e Deus abençoou o nosso relacionamento e é uma alegria poder estar com vocês aqui. E rever o Marcelo, rever a sua família. Tendo em vista os planos da igreja para o futuro e o investimento que a igreja deseja fazer para adquirir o terreno e expandir o ministério, nós iremos falar um pouco sobre Unidos para Edificar. E eu creio que esse seja um tema propício para esta ocasião. Então, fundada no ano dos 1800, numa pequena cidade americana, uma igreja presbiteriana começou a enfrentar muitas dificuldades, muitos conflitos internos, no ano de 1911. Na época, essa igreja tinha cerca de 150 pessoas, e a primeira dificuldade começou a surgir enquanto os membros discutiam se eles iriam recolher as ofertas antes ou depois da pregação. 4 anos depois, a igreja passou por várias outras divisões. Entre os anos de 1915 e 1929, se você acredita, essa congregação teve ainda mais 7 outras divisões. Então você tem aí 14 anos, 7 divisões, uma média de uma divisão a cada 2 anos. Em 1931, em decorrência de uma série de divisões, o nome da igreja teve que crescer, que expandir. E ela passou a ser chamada de Terceira Igreja Presbiteriana Reformada Westminster da Trindade da Aliança. Mais divisões aconteceram entre 1931 e 1975, devido agora a discussões doutrinárias e práticas por causa do liberalismo teológico. E acredite se quiser, desde 1975, a igreja se dividiu mais 48 vezes. A última divisão ocorreu por uma discussão entre os membros por causa do sábado. Se era pecado olhar o seu e-mail no dia de sábado. E por essa questão, muitos membros da igreja saíram e fundaram a 9ª Igreja Presbiteriana Westminster Reformada Aliancista da Rua 2ª. E deram um novo nome à sua igreja. E agora eles fundaram a Igreja Presbiteriana totalmente reformada, aliancista, westministeriana, sabatariana, reguladora da ceia particular, amilenista, pressuposicionalista. Não estou brincando. Quando alguém pergunta para você, para qual igreja você vai, você provavelmente diz, vou para a Igreja Batista de Zona Sul ou para IBZS, correto? Imagine você ser membro dessa igreja. Seja bem-vindo a IPTRAWSR-CPAP. As irmãs que estavam ali na frente recebendo, o comitê de recepções não ia ter ninguém se voluntariando para servir. Mas um dos pastores dessa igreja disse, acho que finalmente acertamos agora. Temos uma igreja com 100% de pureza doutrinária. Até aumentamos para 6 pessoas nos domingos. Sei que números não importam, mas queremos crescer um pouco mais. Meus queridos, com toda o humor à parte, isso é uma tragédia. Conflitos na igreja que findam em divisões são bastante comuns. E eles não se limitam aos presbiterianos, irmãos crentes em Jesus Cristo, os quais eu respeito muito. Na verdade, de acordo com uma pesquisa feita por um órgão nos Estados Unidos, mais de 19 mil congregações passam por grandes contendas internas todo ano. Somente 2% desses conflitos envolvem questões doutrinárias. 98% dizem respeito a relacionamentos pessoais. E na maioria dos casos, as igrejas buscam a rota mais fácil, que é a da divisão. O que é mais interessante é que divisão entre grupos ou pessoas não é um problema recente. Podemos voltar lá para o Antigo Testamento e ver que os israelitas não conseguiram permanecer juntos. E eles então dividiram o reino de Israel entre o norte, a Samaria, e o sul, o reino de Judá. Se viajarmos vários séculos adiante para o Novo Testamento, homens piedosos, missionários, apóstolos, como Paulo e Barnabé, entraram em conflito e se separaram, lá em Atos 15. Portanto, como era de se esperar, esse problema de divisão interna também afetaria igrejas no Novo Testamento. E por esse motivo, eu convido você a abrir a sua Bíblia para 1 Coríntios capítulo 3,
versos 1 a 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 9. Paulo passou cerca de 1 ano e meio evangelizando ali em Corinto, como lemos em Atos 18. Seu ministério resultou do estabelecimento de uma igreja sólida, firme, forte. Algum tempo depois que Paulo saiu daquele ministério, de haver fundado a igreja, chegou Apolo. E ele realizou também um ministério tremendo naquela igreja. Um homem de um alto calibre mental, bem versado em oratória. E os irmãos da igreja, é claro, amavam ouvir esse tal de Apolo pregando. As suas argumentações eram fortes e seguiam o estilo greco-romano, que enfatizava a oratória, impressionava todo mundo. E um dia Paulo recebe uma carta de algumas pessoas da casa de Chloe. Eu fico apenas imaginando o resto da igreja dizendo: olha ali, aquele pessoal da igreja, da casa de Chloe, um bando de fofoqueiro. Isso provavelmente aconteceu. De acordo com a carta, se você voltar um pouquinho para no capítulo 1, Paulo diz no verso 10, rogo-vos irmãos, e esse irmãos aí parece ser irrelevante, mas é muito importante. Rogo-vos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja divisões entre vós. E aí, no verso 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe. Então, algumas pessoas disseram a Paulo, enviaram uma carta para Paulo. Se você for para o final da carta, você vai ver que 3 homens enviaram uma carta com várias perguntas teológicas, práticas, mas também levantando a questão: Paulo, existem divisões na igreja e essas divisões precisam ser tratadas. Paulo diz no capítulo 1, para resumir para você, existem divisões em seu meio porque vocês estão seguindo a sabedoria humana. Por isso que existe todo o discurso sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo em contraste. Paulo diz: vocês estão seguindo a sabedoria humana e não a sabedoria da mensagem da cruz, a sabedoria de Deus. No capítulo 2, Paulo diz, para resumir para você, os descrentes, os incrédulos, não conseguem seguir a sabedoria de Deus, a mensagem da cruz, porque eles não têm o Espírito de Deus. Muito simples. Por outro lado, crentes possuem o Espírito de Deus. Portanto, eles seguem a sabedoria de Deus, eles seguem a mensagem da cruz. Descrentes não seguem a sabedoria de Deus, seguem a natureza humana. Crentes seguem a sabedoria de Deus, porque possuem o Espírito Santo. Por isso que Paulo fala sobre o Espírito Santo habitando no crente, podemos conhecer a mente de Deus aqui no capítulo 2. E no capítulo 3, que é o nosso capítulo hoje, Paulo resume a sua discussão sobre divisões. E nesse capítulo, ele nos ensina uma verdade muito importante. Deus chama os crentes para viver em unidade pelo Espírito. Muito simples. Mas Deus chama os crentes. E de acordo com o apóstolo, o elemento causador de divisões na igreja é o seguinte: uma mente voltada para a carne. Uma mente voltada para a carne. Se você puder acompanhar comigo, versos 1 a 4 do capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Portanto, o que causava divisões na igreja, uma mente voltada para a carne. Note o contexto anterior, versos 6 a 16. Paulo diz nos versos 6 a 16 um pouco sobre a sabedoria de Deus, o Espírito de Deus morando no ser humano. Ele constrói todo o seu argumento para tratar do assunto de divisões na igreja de Corinto, e ele organiza toda a sua argumentação para chegar no seu clímax, que é o capítulo 3. E ele diz qual é a diferença entre um crente e um descrente posicionalmente. O crente está em Cristo e possui o Espírito vivendo nele. O descrente não está em Cristo, portanto ele não possui Espírito e não consegue andar conforme o Espírito. De maneira simples, o descrente vive de acordo com a carne. Uma vida voltada para a carne, porque ele age conforme a sua natureza. Já o crente vive conforme o Espírito.
uma vida guiada pelo Espírito, e ele age conforme a sua nova natureza. Agora, nem todos os crentes agem dessa forma, nem todos eles vivem de acordo com o padrão do Espírito Santo, apesar de todos estarem em Cristo posicionalmente, nem todos vivem na prática as implicações dessa posição. Paulo os chama de irmãos, no verso 1, eu, porém, irmãos. E ele usa esse irmãos com dois propósitos. Para identificá-los como crentes, eu estou me referindo a crentes, Paulo está querendo dizer. E ele também usa irmãos para chamar a atenção dos leitores para o conteúdo que segue, o que vem depois de irmãos. Esse vocativo, irmãos, é um recurso literário, retórico, e ele é designado justamente para dirigir a atenção do leitor para o que segue. Portanto, nós precisamos prestar atenção naquilo que vem depois. E Paulo chama a atenção exatamente para o fato que alguns crentes, apesar de serem santificados posicionalmente, não vivem vidas santificadas na prática. Ele os chama de carnais. A palavra grega é sarkinos, ela descreve um caráter, um comportamento fraco, pecaminoso. E ele é um comportamento contrastado com o espiritual. Você provavelmente já deve ter se deparado no Novo Testamento, em suas leituras, com o termo carne. Aparece muito, especialmente nas epístolas de Paulo. Quando o Novo Testamento fala sobre a carne, em contraste com o espírito, ele se refere à natureza pecaminosa do pecador. Paulo se refere à carne como se fosse um outro ser, até vivendo dentro de nós. Até mesmo o crente regenerado, eu e você, nós temos essa carne, mesmo tendo o Espírito Santo dentro de nós, nós ainda temos essa carne. E nós ficaremos finalmente livres dessa natureza pecaminosa quando tivermos corpos glorificados por ocasião da volta de Cristo ou da ressurreição. Agora, é claro, isso vai depender do seu sistema escatológico. Se você é um pré-milenista, você receberá o seu corpo glorificado logo. Se você é um amilenista, você vai ter que esperar um pouquinho mais. E aí não sabemos quando. Enquanto isso, nós, aqui hoje, guerreamos contra duas vontades. Existe a vontade do Espírito e a vontade da carne caída, que existe dentro de nós. E o Espírito Santo, por intermédio das Escrituras, nos diz constantemente: mortifique a sua carne e viva em submissão ao Espírito. Agora, neste ponto, eu quero esclarecer com você o seguinte. Alguns afirmam que Paulo ensinava nesse texto, ou ensinou nesse texto, dois tipos de crentes. O crente espiritual e o crente carnal. Essa dicotomia não é boa, ela não é verdadeira. Então, o que Paulo quer dizer com carne, com carnal? Vocês são carnais. Ele fornece algumas características do crente que vive segundo a carne. Uma delas é a imaturidade espiritual. No verso 1, ele se refere a eles como crianças em Cristo. E a carnalidade estava diretamente relacionada à imaturidade espiritual. No mundo físico, nós levamos a sério falta de crescimento espiritual, ou físico, falta de crescimento no corpo. Pense em pais, por exemplo, que tiveram filhos gêmeos. Tem o Joãozinho e tem o Zezinho. Os dois nascem saudáveis, nascem muito bem. Só que dali um ano, o Joãozinho está demonstrando crescimento. O Joãozinho está começando a engatinhar, talvez até andar. Está falando um pouquinho, tentando falar na verdade, mas está se alimentando bem. Só que o Zezinho não está assim. O Zezinho está pequeno, está meio raquítico. E os pais começam a pensar: existe alguma coisa de errado com o Zezinho. O Joãozinho está crescendo, ambos têm a mesma idade, mas ambos estão crescendo de formas diferentes. Eles deveriam estar crescendo mais ou menos no mesmo ritmo, mas não estão. Eles esperam mais uns 5 meses, 6 meses, e o Joãozinho começa a crescer mais ainda, começa a se desenvolver mais. E o Zezinho não, o Zezinho está entupido ali naquele canto. E eles decidem levar os dois para o hospital, para o médico. E o médico passa o devido tratamento. E dali um ano, os dois estão mais ou menos em pé de igualdade do seu crescimento físico. Alguém aqui já passou por isso? Alguém aqui já conhece alguém nessa fase da vida? Crescimento físico é importante para mim e para você. Por que nós não encaramos o crescimento espiritual com o mesmo nível de seriedade? Essa é uma pergunta boa. Paulo acusa esses irmãos dizendo: vocês são espiritualmente imaturos quando deveriam ter crescido na fé. Vocês são anomalias espirituais.
É aqui que eu quero chegar. Vocês são anomalias espirituais. Crente que não cresce na fé é uma anomalia. Crente que não cresce em sua fé é uma anomalia. E esses crentes de Corinto não progrediram espiritualmente porque não pensavam segundo o Espírito. O crente que satisfaz a carne é espiritualmente imaturo. A carnalidade desses irmãos também era caracterizada não somente por imaturidade espiritual, mas por um conhecimento deficiente da palavra. Versos 2 e 3, Paulo diz para eles, veja o verso 2, eu dei para vocês leite, não pude dar alimento sólido, vocês não conseguiam suportar. Paulo diz, você quer uma prova de que vocês são crentes imaturos, que seguem a carne e não o espírito? A dieta de vocês, qual é a dieta de vocês? É leite, não é alimento sólido. Vocês não conseguem comer alimentos sólidos ainda, só leite. Paulo faz esse contraste entre alimento sólido e leite. Ele usa uma analogia, mas ele não explica. Para entendermos melhor essa analogia, nós podemos viajar para Hebreus capítulo 5, você não precisa ir lá. Mas nos versos 12 a 14, o autor explica um pouco o que significa leite e alimento sólido. Ele diz, pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vemos muitos crentes ignorantes neste mundo, seguindo mentiras que ouvem em rádio, que leem em livros, em revistas, que assistem na televisão, e a causa disso é porque eles têm se alimentado apenas de leite. Não existe crescimento espiritual, não existe conhecimento da palavra. Meu querido, que tipo de literatura você lê? Que tipo de programa você assiste? Que tipo de música você ouve? Não adianta nutrir um estilo de vida mundano em muitos casos, não buscar a palavra de Deus e as coisas relacionadas à palavra de Deus e esperar crescer. Não, é impossível. E assim nós permanecemos anomalias espirituais. São palavras bem semelhantes à de Paulo, essa aqui em 1 Coríntios 3. Como bebês, contudo, os crentes de Corinto não estavam prontos a comer carne, assim como muitos de nós. Eles estavam contentes em receber leite e não havia crescimento. O crente que faz a vontade da carne não tem desejo algum de conhecimento da palavra de Deus. E, portanto, permanece imaturo. Falta-lhe desejo na palavra? De crescer na palavra? De adquirir conhecimento na palavra? Isso revela um pouco da sua imaturidade espiritual. Uma outra característica da carnalidade dos irmãos de Corinto era ciúmes e contendas. Versos 3 e 4, como nós já lemos. Alguns estavam dizendo, eu sigo Apolo, que eu gosto da oratória dele. Eu sigo Paulo, porque eu gosto das cartas de Paulo. Eu sigo Pedro, eu sigo Jesus Cristo. Paulo diz, não, parem com isso. Vocês estão criando ciúmes e inveja na igreja. Sentimentos negativos, constantes, por causa do sucesso do próximo. E esse sentimento produz a ação de contenda, rivalidade, discórdia, partidarismo dentro da igreja. E eu tenho certeza absoluta que a igreja IBZS nunca passou e jamais passará por isso. O ciúme dos irmãos em Corinto resultou em contendas. E isso ficou evidente pela forma como eles estavam se dividindo entre si. E a verdade é que eles estavam se dividindo na igreja porque já haviam se dividido em seus corações. Tudo começa com o seu coração. O crente que segue a sua própria carne não tem desejo de conhecer a palavra de Deus e ainda cultiva pecado em seu coração, o qual destruirá a igreja local. Você quer ter certeza, convicção de que você não será um empecilho para o crescimento dessa igreja? Não permita que pecado seja cultivado em seu coração, meu querido.
Não pense que o seu pecado em particular não causará danos à igreja, ele irá causar. Irá causar. Paulo fala, a carnalidade é a razão principal por que há divisão no meio de vocês. Mesmo que sejam salvos, apesar de terem um espírito vivendo no seu coração, vocês ainda seguem a carne. Mesmo sabendo, Deus chama os crentes para viver em unidade. Vocês estão transformando o corpo de Cristo, que deveria ser uma unidade, em micro-organismos independentes e hostis entre si. Isso precisa acabar. Dessa maneira, vocês estão contradizendo a verdade absoluta da unidade de Deus, vista em sua essência. Portanto, respondendo à primeira pergunta, o que causa divisões na igreja? A resposta é carnalidade. Crentes carnais não formam uma segunda categoria de crentes. Eles são crentes imaturos, com pouco conhecimento da palavra, e que são consumidos de ciúme e engendram contendas. E um bom exemplo disso foi contado pelo professor que já faleceu ano passado, Dwight Pentecost. Ele ouviu dizer de uma igreja, e ele contou essa história de uma divisão. Essa divisão foi tão séria que ambas as facções da igreja se processaram entre si. Uma tentando expulsar a outra para ver quem ia ficar com as dependências. E aí, o juiz removeu o caso do tribunal. Eles foram para um tribunal secular. O juiz disse, olha, esse caso de vocês não compete aqui à nossa jurisdição. E removeu o caso do tribunal, e agora essa situação nessa igreja local foi tratada pela denominação. A denominação foi e organizou uma espécie de tribunal para tratar do assunto. Quando esse tribunal tomou uma decisão e cedeu a propriedade para uma das facções, o partido perdedor saiu da igreja e fundou uma outra ali na esquina. O mais interessante e trágico é que no decorrer de todo esse processo, a denominação descobriu a causa do conflito. Tudo começou porque em um jantar da igreja, que nós gostamos muito de fazer, um membro antigo, velho, recebeu um pedaço de carne menor do que o pedaço de carne que o menino que estava sentado do lado dele recebeu. Carnalidade. Literalmente, né? Carnalidade. Falta de maturidade cristã. Falta de conhecimento da palavra. Pessoa consumida por inveja. Sentimento de partidarismo no coração. Isso vai sair. E nesse caso, a causa foi um pedaço de bife. Meu irmão, não pense que eu e você não podemos cair nessa. Talvez não seja um pedaço de bife, mas outra coisa tão trivial quanto. É com esse tipo de coisa que Satanás sorri. Ele gosta, ele se alegra. Com esse tipo de crente, Satanás tem pouquíssimo trabalho. Esse crente já realiza muito bem a função do demônio. E deixe-me alertá-lo do seguinte: divisões na igreja dificilmente ocorrem por um fator externo. Uma heresia grotesca ou alguma libertinagem prática. Não. A estratégia predileta de Satanás em nosso tempo, ao dividir igrejas, não é rachar de fora, mas de dentro. Meu pastor costuma dizer algo interessante. Por que Satanás atacaria a igreja de fora se ele pode se juntar a ela? No seu caso, meu querido irmão, o que você tem no seu coração que pode romper a unidade do corpo de Cristo? Que impede o seu crescimento espiritual, o seu conhecimento da palavra, que causa conflito? Talvez seja um relacionamento no qual você está envolvido agora, que não glorifica a Deus. Talvez seja a maneira que você, homem, trata a sua esposa, trata os seus filhos. Talvez seja a sua desonestidade no trabalho, meu querido. Talvez seja o fato de a sua carreira acadêmica, a sua carreira profissional terem se tornado ídolos em sua vida. Não se engane, esses pecados pessoais e privados
corroem o organismo da igreja. Se a sua mentalidade não é a de viver em unidade com a igreja, então a igreja não é o seu lugar. Encorajo você a se arrepender de seu espírito faccioso e mudar de atitude. A boa notícia é que Paulo não nos deixa assim. Depois que ele responde à pergunta, o que causa divisões na igreja, Paulo responde a uma segunda pergunta que nos ajuda a remediar o problema das divisões. Essa sua resposta também irá nos ajudar a entender melhor o princípio de que Deus chama crentes para viver em unidade pelo Espírito. A segunda pergunta que Paulo responde é: como resolver o problema de divisões na igreja? Como resolver o problema de divisões na igreja? E aí nós temos versos 5 a 9, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Verso 5, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Portanto, o que causa divisões na igreja? Uma mente voltada para a carne, carnalidade. Como resolver o problema de divisões na igreja? A solução para o problema? Uma mente voltada para Deus. Em outras palavras, espiritualidade. Paulo acabou de dizer, olha, existem divisões em Corinto porque vocês seguem a carne e não Cristo. Seguem a homens, não Cristo. Seu foco está em personalidades, não na mensagem que trazem. Vocês são imaturos, não querem aprender sobre a palavra de Deus. Ao invés disso, cultivam ciúmes em seus corações, causam confusões dentro da igreja. Com efeito, parem de seguir a homens agora. Focalizem na mensagem da cruz, que é a sabedoria de Deus. Deixem Paulo e Apolo de lado. Sigam a mensagem que eles pregam, não a sua personalidade. E para se ter uma mente voltada para Deus, precisamos de 2 elementos aqui, conforme Paulo nos ensina. Primeiro, um entendimento correto sobre líderes na igreja. Um entendimento correto sobre líderes na igreja. E isso faz sentido. Os irmãos de Corinto estavam dividindo a igreja em partidos. Partidos de Paulo, Apolo, Pedro e Cristo. E eles precisam agora entender o que cada um desses representa. Paulo começa no verso 5 com uma pergunta. E nessa pergunta ele usa uma conjunção que dirige a atenção do leitor para a resposta. Ele pergunta, o que é Apolo? Talvez na sua versão aí como a minha você tem, quem é Apolo? Quem é Paulo? Não foi uma tradução muito boa. O grego diz, o que é Paulo? O que é Apolo? Portanto, a questão não é quem, mas o que. Paulo nem se via como uma pessoa nessa situação. Ele quer dizer, eu sou uma ferramenta, um instrumento na mão de Deus. Eu e Paulo somos meros servos diante de Deus. O servo não é a fonte, ele apenas proclama a mensagem. Eles foram chamados para servir como agentes de Deus na igreja, não como líderes de partidos. Ninguém deveria tratá-los como ídolos, embora houvessem realizado muitas coisas boas. A verdade é que Paulo se considerava um objeto da graça de Deus. Ele diz que tanto ele quanto Apolo são servos pela graça de Deus somente, meu querido. O Senhor chamou cada um para o serviço, conforme nós lemos na segunda parte do verso 5. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Deus deu a cada um uma tarefa diferente. E para esclarecer um pouco mais a realidade de que eles são meros servos nas mãos de Deus, Paulo usa uma analogia da agricultura, conforme você viu aí. E nessa metáfora do mundo agrícola, Paulo diz que ele é o rapaz que está ali com a enxada e o arado, afofando o solo e plantando a semente.
enquanto que Apolo é aquele que vem com o regador e molha para que haja crescimento. Um fazendeiro, por exemplo, talvez você já tenha trabalhado no solo, talvez você trabalhe com solo hoje. Um fazendeiro, ele precisa preparar bem a terra, ele precisa arar o solo, precisa jogar fertilizante em muitos casos, adubo, plantar sementes, regar, tirar ervas daninhas e cultivar. Eu e você podemos fazer tudo isso. Só que chega um ponto que nada mais pode ser feito. O fazendeiro, ele não tem a capacidade de gerar frutos. Ele não tem a capacidade de fazer com que a planta cresça, que a lavoura cresça. Apesar de todo o seu esforço, ele não tem controle sobre o crescimento da safra. Ele não tem controle sobre a chuva e o sol. E é justamente isso que Paulo está querendo trazer à mente desse povo, muito acostumado com essa vida de agricultor. Tudo depende de Deus na vida de agricultor. E tudo depende de Deus na vida do ministério. Tudo. Paulo diz no verso 6... Eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Usando essa analogia, Paulo ensina à igreja de Corinto que o sucesso no ministério não depende das habilidades do trabalhador. Trabalhadores são incapazes de fazer algo crescer, que é o que importa. Ainda na metáfora, Paulo fala no verso 8, veja aí comigo, ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Ou seja, o que ara e o que rega são iguais. Nenhum é melhor que o outro. Eles têm tarefas diferentes, mas são tarefas que se complementam e não competem entre si. Os dois também trabalham com o mesmo objetivo em mente: ver crescimento, esperar para que chegue a hora da colheita. Não existe rivalidade entre Paulo e Apolo. Eles ansiosamente aguardam o dia de receber o seu pagamento. E cada um receberá do dono do campo a sua recompensa pelo trabalho. Paulo pregou o evangelho. Apolo ajudou a doutrinar a igreja. Mas Deus foi o responsável pelo crescimento. Se Deus decidisse que não iria continuar, tudo que Apolo e Paulo fizeram teria sido em vão. Em resumo, os líderes de uma igreja são meramente servos de Deus. Os resultados de seu trabalho dependem somente de Deus. Eles são incapazes de fazer com que a igreja cresça. Ministros cristãos são iguais e trabalham juntos para o serviço de Deus. Para que tenhamos a espiritualidade, também nos é necessário um entendimento correto agora sobre quem Deus é. Paulo diz no versos 6 e 7 que Deus é quem efetua o crescimento. E um dos maiores exemplos nas Escrituras de como Deus trabalha independentemente da habilidade humana se encontra lá no livro de Jonas. Jonas foi um profeta rebelde, um profeta pródigo. Ele teria se tornado, em nossos dias, uma grande celebridade gospel. Ele pregou a única mensagem registrada na história que salvou centenas de milhares de pessoas, a maior conversão em massa já registrada. Jonas teria sido convocado hoje para ser pregador, preletor em muitas conferências nacionais. Teriam feito estátuas e mais estátuas de Jonas, e muitos pôsteres de Jonas espalhados pela cidade, pela livraria, para que crentes comprassem e colocassem no seu quarto, para que igrejas estampassem aqui na frente. Só que Deus incluiu o capítulo 4 de Jonas. O livro de Jonas é sobre Jonas. Sobre Deus, melhor dizendo, tratando com Jonas. E Deus mostra que o trabalho de Deus não depende das nossas habilidades. Eu posso ter passado 3 dias preparando a mensagem, se eu estou dependendo de mim mesmo, isso não vai para lugar nenhum. Deus é quem realiza a obra no meu coração e no seu coração. Deus irá realizar conforme Ele determinou realizar desde a eternidade passada. Ministros são apenas objetos que Deus usa em suas mãos para cumprir os seus propósitos. Ele é quem efetua o crescimento. Ele é o dono do campo, conforme diz o verso 9. É de Deus a lavoura. E isso destaca mais ainda como esses irmãos de Corinto estavam agindo para com Deus.
Eles estavam, apesar de eles pertencerem a Deus, eles estavam entregando sua lealdade a homens. Se você tem identificado em seu coração, meu querido, algo que o tem levado a viver carnalmente, peço que você agarre firme esse pecado, arranque pelas raízes e lance longe de você. Comece a viver uma vida que glorifica a Deus, uma vida guiada por Deus, na dependência do Espírito Santo. Endireite a sua perspectiva sobre Deus e sobre si mesmo. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer, nada. O Evangelho é poderoso em você, por meio de você e apesar de você, como nosso professor Timóteo costumava dizer. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores na história da igreja, que eu sei que o pastor Marcelo gosta muito dele, ele foi salvo por uma mensagem muito simples, muito simples. Ele era um jovem rapaz na época, e ele foi visitar uma congregação metodista, bem primitiva no interior, para ouvir a pregação de um homem famoso, um pregador que ele tinha ouvido falar. E aí, quando Spurgeon chegou a essa igreja, já um pouco atrasado, descobriu que esse pregador famoso não estaria lá naquele domingo. Ele não pôde chegar. A congregação teve que convidar um outro pregador de fora. E ninguém nem sabia onde esse homem estava. De repente, um dos homens da igreja, um dos homens leigos, que não havia feito seminário nem nada, se levantou e foi para o púlpito. Spurgeon comenta sobre esse evento. Esse homem não tinha educação e mal sabia ler ou escrever. Ele pregou no texto: olhai para mim e sede salvos. Isaías 45, 22. Spurgeon continua. Ele se deteve ao texto, pois não tinha muito mais a dizer. Meus queridos amigos, disse ele, esse é um texto bem simples. O texto fala: olhai. Olhar não dói muito. Não é levantar o pé ou o dedo, é simplesmente olhai. Bom, o homem não precisa ir para a universidade para aprender a olhar. Você pode ser a pessoa mais ignorante, mas ainda pode olhar. Ninguém precisa ser rico para poder olhar. Qualquer um pode olhar. Até mesmo uma criança pode olhar. Mas, daí o texto fala: olhai para mim. Muitos de vocês estão olhando para si mesmos, mas não adianta olhar aí. Você nunca vai achar conforto algum em si mesmo. Olhe para Cristo, o texto fala: olhe para mim. Simples a pregação, não é? Um dos homens que escreveu a biografia de Spurgeon disse que depois de 10 minutos de pregação, esse pregador leigo já tinha praticamente encerrado, exaurido tudo o que ia dizer. Daí ele viu o jovem Spurgeon sentado lá atrás, nos fundos da igreja, debaixo da galeria. Não o reconheceu, mas percebeu que a expressão de Spurgeon estava abatida. E ele então se dirigiu especificamente para Spurgeon. Jovem, você está com um semblante miserável. E você sempre será miserável na vida e miserável na morte, se você não obedecer esse texto. Mas se você o obedecer agora, neste momento, você será salvo, jovem. Olhe para Jesus Cristo, olhe. E esse foi o final da pregação. Foi até um apelo específico para uma pessoa só. E converteu-se Spurgeon naquele dia. Deus converteu Spurgeon naquele dia. O convite de Deus em sua palavra, embutida nessa simples pregação, penetrou o coração de Spurgeon e naquele dia ele olhou para Cristo, foi salvo e teve a sua vida transformada. Meu querido, não importa o que você é, não importa quais sejam as suas credenciais,
Não importa para qual universidade você foi, não importa para qual seminário você foi, Deus usa a mensagem da cruz, trazida por homens para efetuar o seu propósito. O Evangelho é sempre o mesmo, permanece poderoso e sua eficácia é completamente independente de homens. Que lembremos disso, a fim de vivermos unidos para edificar a igreja. Amém?